unidade 1. Vai ser aí na unidade 1, seção 4. E a semana que vem é unidade 2, seção 1. Então, tudo que eu postei é dessa semana e da semana que vem. Eu coloquei aqui esse slide, Psicologia, Direito e Violência. Quando travar, se alguém não ouvir, sinaliza, tá? Eu coloquei aqui esse tema, mas a nossa aula ela vai se basear justamente nos tipos, né, de atuação do psicólogo dentro do direito em áreas afins. Então, assim, hoje quando eu falo de psicologia, quem viu o vídeo lá, eu falo de uma psicologia jurídica. Então, quando eu falo jurídica, eu me remeto ao que muitos chamaram de forense. Então, assim, a psicologia jurídica hoje é o mesmo sinônimo de forense. Então, muitas das vezes vocês vão escutar a pessoa dizer assim, psicologia forense, a psicologia jurídica. Não há uma diferenciação hoje dessas duas disciplinas. Por quê? Porque a psicologia jurídica ela é a mesma da psicologia forense, ok? Então, assim, qual a diferença e a nomenclatura que você vai encontrar que de fato se diferencia? Jurídica se diferencia da judiciária. Então, quando eu falo psicologia jurídica, eu estou falando de uma psicologia que atua no estudo dos complexos comportamentos, ou nos comportamentos complexos como um todo. Por quê? Porque a psicologia jurídica, ela vai abranger aí todas as áreas do direito. Psicologia do trabalho, psicologia civil, psicologia do direito penal. E na aula que eu enviei, eu pontuo essa psicologia do direito penal no processual, ou seja, quando existe um processo em andamento, certo? E existe a judiciária. A judiciária, ela é a psicologia justamente que vai atuar dentro do júri. Por que júri? Porque lá no júri eu preciso fazer uma análise psicológica do comportamento do sujeito, do discurso das testemunhas de defesa ou de acusação, nos comportamentos do réu e nas decisões que forem tomadas. Então, assim, falar de uma psicologia judiciária, eu estou me remetendo justamente a uma psicologia que vai aí atuar dentro da área do júri, judiciária. E quando eu falo jurídica ou forense, eu estou falando de uma psicologia que atua em todos os gamas das áreas da psicologia com o direito. Ok até aqui? Alguma dúvida? Não. Não, até agora não, professor. Tranquilo. Então, assim, quando eu vou trazer essas duas, eu trago uma macro e uma área micro, vamos se dizer assim. Por quê? A judiciária é apenas uma parte de muitas da psicologia dentro do direito. Eu tenho, vou citando aqui para vocês algumas, por exemplo, eu tenho a psicologia do trabalho. Essa psicologia do trabalho vai atuar onde? É o psicólogo, onde ele vai atuar em áreas, por exemplo, de afastamento das atividades laborais, onde o sujeito pode desenvolver alguns transtornos. E aí você, como futuro jurista, né, ou futura jurista, vocês vão, por exemplo, solicitar alguns direitos que esse sujeito tem. Então, por exemplo, se ele foi afastado por invalidez, né, ali, ele fez uma avaliação psicológica
e percebeu-se que o militar, senhor K, desenvolveu, devido trabalhar na área da polícia militar ou da polícia civil, né? Enfim, dessas áreas de segurança, percebeu-se que o senhor K desenvolveu um estresse que pode levar a um adoecimento mental, porque o estresse não tratado, ele pode levar o sujeito a desenvolver depressão, ansiedade, síndrome de burnout, tá? São doenças que são muito ligadas ao trabalho também, não só ao trabalho. Então, quando o sujeito ele se manifesta algum adoecimento dentro dessa área, eu, como psicólogo, vou fazer todo um gama de avaliação psicológica. E você, como futuro ou futura jurista, vai atuar para que os direitos do senhor K sejam cumpridos. Porque, como a gente sabe, muitas das vezes não são cumpridos. Tá bom? Eu falei de avaliação psicológica porque a avaliação psicológica é uma área da psicologia que ela vai atuar, como eu falei lá, em busca de mensurar o comportamento do sujeito. Mensurar o comportamento do sujeito. Oh, caramba. Eita. Mensurar o comportamento. O comportamento. O que é mensurar? Mensurar vem de um termo que foi criado dentro da psicologia em medir. Medir de que forma? Para avaliação psicológica, todos os comportamentos, os processos mentais, eles podem ser medidos, eles podem ser mensurados. De que forma? Se um sujeito ele tem um QI, o QI é o quê? O coeficiente de inteligência. Ele tem apresentado um coeficiente de inteligência 150. Isso aqui é um nível elevado. Vamos supor que esse sujeito tenha 20 anos. E ele tem, depois que ele apresentou esse QI, para avaliação psicológica, eu estou dizendo que ele tem uma cognição maior do que as pessoas da sua idade. Ou seja, vamos supor que pessoas de 20 anos comumente apresentam QI de 79. O senhor K tem 20 anos, ele apresentou um QI de 150. Eu estou dizendo que o senhor K foi, no processo de avaliação, superior nas questões de inteligência a outras pessoas da sua faixa etária, que a gente chama de amostra comum. O que é que isso tem a ver com a psicologia jurídica? Quem não entendeu isso aqui, fala que eu repito. O que é que isso tem a ver? Muitas das vezes, a pessoa, ela comete um crime, vamos supor que o senhor K não, o senhor B, porque o senhor K tem um QI muito elevado, né? O senhor B, ele cometeu um crime, ele furtou 5 caixas de chocolate. Um exemplo. Ele furtou 5 caixas de chocolate. Só que percebe-se, você como futura jurista ou futuro jurista, você percebe que ele não tem um entendimento claro das coisas à sua volta. E aí a gente se remete novamente às nossas aulas iniciais, onde nós falamos de processos mentais, ou como o senhor Aristóteles, faculdades fundamentais. Que seria o quê? Pensamento, sensação, percepção, emoção, certo? O senhor B, ele não apresenta uma boa visão da realidade. Ele não sabe ali como lidar com determinadas situações. Então, o senhor B, você como futura jurista, solicita que eu faça uma avaliação psicológica no senhor B. O que eu vou utilizar como instrumento? Eu vou utilizar entrevista, teste, anamnese. Eu vou utilizar
visitas domiciliares, isso, lógico, junto com você, certo? E aí, eu faço essa avaliação e percebo que o senhor B apresentou um QI, ele tem 20 anos, ele apresentou um QI de 60. Isso aqui a gente chama de score. O resultado dele foi 60. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o senhor B, ele tem apresentado baixa cognição na compreensão sobre a realidade, porque foi isso que eu avaliei. E aí eu posso dizer que ele não teve discernimento no que ele estava realizando. Vocês entenderam? Entendi. Alguém não entendeu? Eu não entendi. Tá, Nayana. Você não entendeu que parte, Nayana? Todas. Vou usar outro exemplo. O que é a avaliação? Pode falar. Não, nada. Pode falar. O que é a avaliação psicológica? Vou dar um conceito mais específico. A avaliação psicológica é o processo de avaliar os processos mentais ou os processos psicológicos de um sujeito. Então, essa avaliação psicológica, que é um dos instrumentos da psicologia, ela é muito utilizada na área do direito. Por quê? Ela vai medir de que forma? Medir de forma mais exata. Ela vai utilizar de dados, de números. Ela vai utilizar de números para poder dar resultados. Então, eu posso analisar, por exemplo, se eu aplicar um teste em você, vamos supor, Nayane, que você tenha 22 anos. Você tem 22 anos. E aí você quer saber, você chega para mim e fala assim, professor Paulo, eu gostaria de saber qual é o meu nível cognitivo de compreensão verbal. O que é o nível de compreensão verbal? É o seu nível de compreender as coisas que os outros falam, por exemplo, a oralidade. E aí eu falo, beleza, Nayane, eu vou analisar e avaliar você. Eu vou avaliar. Eu vou medir o seu processo cognitivo de compreensão verbal. O que eu vou usar para fazer isso? Eu vou usar entrevista, eu vou usar um instrumento que se chama anamnese, eu vou utilizar teste psicológico. O teste psicológico são instrumentos que eu vou aplicar em você e eu vou conseguir coletar esses números. E aí, eu fiz o teste, coletei toda a informação, e aí eu percebi que você apresentou uma compreensão verbal de 98. Então eu sei que você tem um número, vamos se dizer, score. Esse é o termo utilizado. Score, valor, né? Então, você tem 98. E aí eu vou pegar uma lista de amostra. O que é isso? Eu vou pegar uma amostra geral das pessoas da sua idade. Então, eu percebi que é normal as pessoas de 22 anos apresentarem scores, números de compreensão verbal de 79. Eu estou dizendo que você está acima da média. Eu utilizo essas avaliações dentro do âmbito jurídico. Por exemplo, vou usar outro exemplo sem ser furto. Vamos supor, vou dar um exemplo do livro. O livro diz o seguinte, que um casal, eles estão brigando pela guarda do filho, não é isso? Solução problema? Não é isso? É, professor. Então.
Nayana, Oi. não é isso? É. É. Então ele está brigando pela guarda do filho. E aí ele solicita que a esposa faça uma avaliação da saúde mental dela. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo uma avaliação psicológica da saúde mental dela. Ele quer números. E aí, quando ele fizer aquela avaliação, vamos supor que ela apresente um score de 100. Aí a média geral para a idade dela, vamos supor que ela tenha 35 anos, é 83. Ela está ou não está em cima da média? Tá ou não tá, pessoal? Tá, professora. O professor, com certeza ela tá. Isso. Então eu quero dizer o quê? Aí vamos supor que essa avaliação ela vai auxiliar para saber se a mulher lá, porque eu não lembro o nome dela. Vamos dizer que o nome dela é Nayana. Que a Nayana tem condições psicológicas de ficar com a guarda do filho. Então isso aqui me mostra justamente que a criança, ela tem, a criança não, a mãe tem condições de ficar com aquela criança. Essa avaliação psicológica, ela é solicitada em todos os âmbitos. Por exemplo, eu quero avaliar o nível de estresse do sujeito. Poxa, tem um teste que se chama ISSL, eu vou levar para vocês em sala para vocês verem, que ele analisa o seu nível de estresse. Então, quero saber se a Nayana tem um nível de estresse alto para se afastar do trabalho. Aí ela se apresenta em um grau de 85% em estresse psicológicos e 75% no estresse físico, em sintomas físicos. Então, eu digo que os sintomas psicológicos prevalecem os físicos e que ela necessita, sim, se distanciar do trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aí uma solicitação, e a gente solicita, né, o afastamento, que aí a gente considera como, alguns dão atestado, né, dizendo que você não tem condições de trabalhar naquele momento. Ou seja, utilizando a avaliação psicológica, eu consigo chegar em dados sobre isso. Entendeu? Deu para entender, Nayana? Sim, sim. Estou entendendo. Vocês querem que eu ligue a câmera aqui? Liga, professor. Ah, meu Deus. Liga. Não, professor, precisa não. Tá bom assim. Eu tô entendendo. Tá bom, eu também acho. Olha a cara dele. Tá, certo. Para mim não estava nem aparecendo. Pois bem, pessoal. Então a gente tem a psicologia jurídica. Qual é a outra mesmo? Eu falei aqui do trabalho. Qual a outra? Sabe? Me fale uma outra área da psicologia atuando com direito. Sabe? Oi, professor. Peraí, eu não sei não. Professor, é a psicologia judiciária, né? Psicologia do trabalho, né? Então vai envolver a outra. Judiciária, a do trabalho, a do direito civil, né? É a de direito civil, isso, professor. Penal, criminal. Olha as áreas. Penitenciária, legal,
psicologia legal, Mas é um monte, né? psicologia da Professor, criança, essa última, repita aí de novo, por favor. psicologia legal, A outra. a penitenciária, Isso, professor. certo? Então, eu vou selecionar, eu não vou falar de todas, para vocês poderem assistir aquela videoaula onde eu pontuo várias, porque tem outras. Tem a da criança e da adolescente, tem a da família, tem várias outras. Tem a médica, tem a vitimologia, não é? Então, vocês precisam assistir a aula para vocês verem todas. Eu vou focar em duas não, vou focar em quatro. Primeiro, a civil. Tá falhando. Microfones. Já, vamos lá. Então, ouvindo agora? Tá ouvindo bacana, professor. Show. Dá para ouvir. Pode rochar. Beleza. Então, o que acontece? Psicologia civil. A psicologia civil, o psicólogo e o advogado, vamos dizer assim, eles vão atuar justamente em questões cíveis. Por exemplo, vamos supor que o sujeito X, senhor Jonas, né? Não sei se vocês estão tendo psicologia, direito, pessoas e bens. Então, o senhor Jonas, ele desapareceu em um naufrágio. Aí a família, vamos supor, ele desapareceu por 4 anos. O que a esposa dele pode declarar? Direito civil. Quem está tendo direito? Vocês estão tendo aí direito civil, eu acho, né? Não, Não? não. Ah, sim. Então, já que o Jonas ele está desaparecido durante 4 anos, sem notícia, a esposa de Jonas, segundo o nosso Código de Processo Civil, pode dar entrada, isso lógico, a gente está falando em um cartório, tá? De pessoas civis. Você tá Certo? extravagando. Oi? Não. Então, o que eu posso fazer? Eu não, né? A mulher de Jonas pode declarar morte presumida. O que é essa morte presumida? É quando um sujeito... Morte presumida, ela vem de um termo de presumir, de supor. É quando eu não tenho um corpo. Então, se eu não tenho corpo, eu não tenho confirmação da morte. Isso é direito do processo civil. Se eu não tenho confirmação da morte, depois de 2 anos, salvo engano, 2 ou 3 anos de desaparecido, a família pode declarar a morte presumida. Eles não têm um corpo, mas eles presumem que o senhor Jonas está morto. Então, a morte presumida é quando existe uma declaração de morte sem o corpo. Então, o que isso tem a ver com a psicologia? Imagine que a senhorita Ana é esposa do senhor Jonas e ela vai fazer uma declaração de morte presumida. Ela vai vivenciar o que na psicologia a gente chama de luto. Por quê? Porque ela perdeu. Oi? Acho que é civil, professor, se eu não estou enganada, é? Isso, é civil. Civil. Ela vai vivenciar o que a gente chama de luto. Por quê? Porque depois de 2 anos, se ela é casada com o Jonas, ela pode solicitar a separação. Ela pode solicitar no cartório a separação dele.
Então, se ela vai fazer esse processo, eu preciso fazer aí uma investigação psicológica junto com os advogados, promotores e juízes do caso, o magistrado como um todo, sobre esse caso. Então, quando eu faço um estudo dentro do direito civil, eu atuo nessa área. Outra área muito atuante do psicólogo no direito civil. Vocês vão ver um termo que hoje não é muito utilizado no direito, tá? Que é um termo que muitas pessoas utilizam, mas não é utilizada mais, que é interdição. Ok? Não existe mais interdição. Isso é um termo, a gente pode dizer assim, que é arcaico. A gente chama de curatela. Isso, eu estou falando do direito civil. Veja bem. Então, eu vou apagar aqui para poder vocês entenderem melhor. Vamos colocar como curatela. Então, vamos supor que o senhor Jonas... O que é uma pessoa... O que é curatela? É quando o sujeito ele perde o ato civil, né? Ele perde o ato civil, de exercer o ato civil, devido não ter condições mentais, psíquicas, para exercer esse ato. Então, anteriormente dizia o quê? Jonas precisa ser interditado. Não, ele precisa sofrer o processo de curatela. Onde ele vai ser? O curatelado, ou seja, Jonas tem o seu ato civil restringido, não total. Hoje, só quem tem esse direito, né, essa curatela absoluta, no caso eles são incapazes absolutos, são menores de 16 anos. Jonas tem 26, então ele vai ter aí a sua curatela provisória, ele tem incapacidade provisória, porque ele pode responder em determinados atos. E a Ana, que é a sua esposa, vai ser a curadora. Ou seja, a mulher que vai responder por Jonas. Eu, psicólogo, preciso analisar junto com você, que é promotor, que é lá da área, né, do direito, se a Ana... Só um instantinho, saiu aqui. Se a Ana tem condições psicológicas, mentais, financeiras para ser curadora do Jonas. Ou seja, por que curadora? Porque depois de um laudo dizendo que ela pode ser curadora do Jonas, é ela que vai responder por ele. É ela que vai tomar certas decisões na vida do Jonas, por exemplo, na sua vida financeira. Então, eu, psicólogo, posso atuar nessa área, junto com vocês. Pessoal, hoje não se faz trabalho separado. Hoje é um processo de um trabalho interdisciplinar. Ou seja, eu não posso mais atuar na psicologia sem pensar nas outras profissões. Porque eu vou necessitar em algum momento que esse profissional me auxilie em alguma área. Vocês entenderam? Sim, professor, estou entendendo. Quem não entendeu, se manifeste. Tá tudo ok, professor, até agora. Pode descer o 10. Então, fechou, meu Tudo parceiro. certo. Então, tá. Ó, a voz do Sarro, meu Deus. Então, vamos lá. Então, o direito civil é isso. E o direito penal? A gente existe muita confusão, por isso que eu falei que ia falar de 4. Existe muita confusão entre a psicologia e o direito penal, a psicologia e o direito criminal e a legal. E também a penitenciária, só que a psicologia penitenciária, resumindo, ela vai atuar dentro de que área? Ela vai atuar dentro da área das penitenciárias, onde eu vou buscar levar
uma qualidade psíquica para os agentes, para as pessoas que estão com a sua liberdade ali, né, privada da sua liberdade, e pessoas que vão retornar ao seu meio social, para saber se eles estão em condições. Um exemplo muito forte é a da Suzana, da Suzy, a Suzinha, né? A Sussu. A Sussu, quando ela foi solicitar do regime fechado para o regime semiaberto, ela solicitou e ela passou por uma avaliação psicológica. Então, nessa avaliação psicológica, foi aplicado um teste e percebeu-se que a Sussu não tinha condições de retornar para o meio social, porque a Susana Hohenstoff, Van Hohenstoff, ela é considerada uma pessoa psicopata. Quem assistiu o vídeo já sobre personalidade entendeu que ela é perversa. Então, ela não tem empatia pelo outro, ela não tem consideração afetiva com o outro, né? Ela não tem um processo de entendimento sobre o que o outro sente ou pensa. Então, veja a importância da psicologia penitenciária. Nós temos outros criminosos, né, que estão presos até hoje devido a não terem condições. A viúva negra chamada, ela agora fez uma avaliação, não sei se vocês viram já o caso, e ela não pôde se retirar. Por quê? Porque ela também é considerada uma das pessoas antissocial, transtorno de personalidade antissocial. Então, a psicologia penitenciária vai trabalhar dentro da penitenciária. Agora, veja bem, a psicologia penal, dentro do direito penal, nós vamos atuar dentro dos processos, dentro do processo em andamento. Então, vamos supor que o senhor Joãozinho foi acusado por abuso, né? Abuso sexual. O que eu vou fazer? Está em um processo em andamento, eu vou trabalhar em cima desse processo. Eu vou coletar informações da vida do Joãozinho, eu vou ver como está o processo, onde foi que aconteceu, como aconteceu, tudo isso. E aí eu vou analisar dentro desse processo que está seguindo. A psicologia criminal, ela meio que ela é uma complementação dessa daqui. Por quê? Quando eu falo criminal, a diferença é que eu estou mais na área do crime. Então, lá quando a família, lá, né, dos Nardones, ocasionaram a morte da Isabela Nardoni, o que teve? Teve psicólogos, né, peritos criminais analisando a área do crime. Então, eu analisei, eu levantei hipóteses, eu fiz avaliações linguísticas sobre os Nardoni, onde eu pude chegar a uma conclusão, se foi eles ou não. Eu tomei essa decisão sozinho? Não. Eu tive auxílio de outros profissionais. Por isso que eu digo que o trabalho interdisciplinar ele é indispensável, tá? A psicologia legal, eu coloco aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Por quê? A psicologia legal, ela é dentro da criminal. Ela vai trabalhar lá na psicologia, a psicologia legal, vou colocar aqui, ó. A legal, ela vai trabalhar com o quê? O que motivou o sujeito a cometer o crime. Então, a psicologia legal, ela vai trabalhar o que te motivou. Lembra do desejo? Quem leu o texto, lei e desejo, né? Quem leu vai saber onde eu estou falando, o que eu estou falando. Então, o desejo, o que foi... Só um momentinho que faltou. O que ocasionou o desejo do Joãozinho cometer tal crime. Então, a psicologia legal, ela trabalha mais desse processo que motivou. Aqui no Brasil, a gente não faz essa diferenciação, né? A gente utiliza mais o termo psicologia criminal. Mas eu trouxe porque são termos que vocês vão ouvir dentro da área jurídica e vocês precisam entender.
Beleza? Beleza. Então vamos lá, eu vou mostrar Beleza. Tranquilo. quero agora mostrar um vídeo para vocês. Lê. Só um instante. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Vou colocar esse vídeo Sim. para Eu vi vocês. foi o título do vídeo, misericórdia. Então, vejam o vídeo e a gente vai debater ele. Não me arrependo de ter matado ela. Ela mereceu morrer. Por quê? Porque ela tava me sacaneando. Ela tava falando nas minhas costas, me chamando de viado. Ela ficou me difamando, ficou me chamando de drogado. Entendeu? Ficou arrumando confusão pra mim lá no bairro. Eu só queria paz, só. Mas ela ficou teimando em fazer isso. E você tinha ingerido bebida alcoólica, estava sob os de entorpecente? Eu tinha tomado LSD. Quantos dias? No mesmo dia. Mesmo dia, no maio. Mas então você usou de drogas também? Sim, eu fui maconha e LSD. Você tinha planejado esse crime? Não tinha planejado não. Foi acontecendo. Por que você se dirigiu até lá? Já saiu pra lá, pra direção da casa dela com o intuito de fazer isso? Sim, quando eu tomei esse daqui, eu falei, agora vai, é a hora dela morrer mesmo. Eu fui. E a arma do crime? A arma do crime? Você pegou lá mesmo? Peguei lá mesmo, tava na cozinha. Você escondeu depois? Não, ela ficou lá na cozinha. E você pensou nessa situação de levar o coração dela para a filha, por quê? Porque o coração significa que eu dou meu coração se você pedir. Eu te dou meu coração, não tem problema. Pode arrancar ele. Você agiu sozinho ou tinha uma voz? Eu ouço o universo. O universo fala comigo sempre. Ele vive falando comigo. E agora? Nada. É momentâneo, entendeu? E o que ele falou pra você na hora? Mata ela. Mata ela logo, ela tem que morrer. Tem que morrer. Você se considera um problema mental ou não? Não, eu sou normal. Você também chegou a ameaçar os familiares? Você planejava fazer alguma coisa? A voz dizia alguma coisa? Não, nunca ameacei ninguém da família. Jamais ameacei ninguém da família. Foi só ela. Tinha alguma desavença com seu pai ou alguém da família? Não, meu pai era uma pessoa... Nossa, eu amo meu pai, que Travou, professor. Eu tô vendo aqui. Só. Um momentinho que deu falha aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estamos. Claro. Travou. Só um Sim, momentinho. professor. Oi? Maluco. Doido sou eu, esse cara é pior. Erros técnicos. Só um instantinho, tá? Ô, abençoado. Minha internet não tá ajudando muito. Ai, ai. Tá tudo escuro, vocês estão vendo aí?
Sim. Tudo escuro. Fechar o Chrome aqui. Vou tentar abrir noutra. Meu ouvido não aguenta. Só um instantinho. Sério? Vou tentar. A Nayana é irmã da Ana? A Nayana é irmã da Ana. Cadê a Marcela? Pessoal, alguma dúvida até aqui, enquanto carrega aqui a página? Tranquilo. Psicopata também escuta Tranquilo, voz, professor. professor. Isso aí Ou é é só aqueles caras esquizofrênicos? É tranquilo ele. Na frente de outros ele é tranquilo. É. Dor. Tem que ter medo é quando não tem ninguém, né? É. Na frente da... leve. Cauã. Cara de frango. Água. Grande Pedro. Cláudio. E aí, professor? Desliga o ventilador, Pedrão. Foi mal, velho. Boa. Oi. Tem gente aí? Ah, Tem oi. alguém aí? Oi. Tem, Oi, gente. Eu matei ela mesmo, não me Tem arrependo. 14 participantes. Rodou o Por quê? vinhedo. Porque ela tava me sacaneando. Ela tava falando pelas minhas costas, me chamando de viado. Ela ficou me difamando, ficou me chamando de drogado. Entendeu? Você não vai colocar esse negócio. Ana, fala aí sobre isso. Você pensava em fazer algum mal com ela também? Com a minha mãe? Isso. Eu briguei com a minha mãe, certo? Antes de vir pra cá, só que foi o seguinte. Ela tava no bar e eu falei assim, mãe, eu vou colocar um sertanejo aqui, um sertanejo universitário, que eu gosto de ouvir também. No celular? No meu celular. Isso lá em São Paulo. Lá em São Paulo, no Monte de Cristo. E aí, ela falou assim, você não vai colocar esse negócio aqui não. E ela tava com um facão debaixo do balcão. Quando ela falou assim, você não vai colocar isso. E eu peguei, eu falei assim, eu vou desligar o som. Foi pra desligar o som. Ela falou assim, aí ela foi, abaixou e tentou pegar o facão. Quando eu vi que ela pegou o facão, eu surtei. De verdade, do fundo do meu coração, tudo aquilo que ela fez pra mim. Tudo que ela fez pra mim. Eu ia matar ela. Só que não. Não matei ela, não. Fiz errado, devia ter matado aquela desgraçada que ela não merece viver, não. Tudo que ela fez pra mim, não paga. Muito obrigado, mãe. Por que você saiu de São Paulo? Porque é o seguinte, aqui em Sorriso é uma cidade que tem bastante dinheiro. E assim, tem bastante mulher. E eu queria vender roupa feminina. De verdade. Meu plano era trazer roupa de São Paulo, vir aqui. Começar devagarzinho, entende? Vender roupa aqui, vender roupa ali, entendeu? Eu trouxe umas roupas muito bonitas. Umas roupas legais, umas roupas que era pra usar mesmo. Você não deu em conta que a sua tia te abrigou, te deu comida, água, roupa lavada, enfim, tudo isso, e você acabou fazendo isso? Ela achou que eu queria tomar a casa dela. É isso que ela achou. Ela me ofertou a casa. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, ela fez cara torta, entendeu? Ela achou que eu queria tomar. No dia que eu cheguei, sexta-feira, beleza, cheguei na casa dela. Dormi, peguei o colchão. Quando foi mais ou menos uma meio-dia, 11 horas, ela tava do lado de fora e eu fingi que tava dormindo. Eu fiquei acordado, aí eu comecei a ouvir ela falar. Ela começou a falar assim, eu não sou mais dona da minha casa. Agora, eu não sou mais dona da minha casa. Chegaram aqui e tomaram conta da minha casa. Eu não sou eu mais. Tá tudo trancado. Eu tô trancada pra fora aqui da casa. E eu lá quieto, escutando ela falando tudo isso.
Sexta-feira. Ela falou isso. Eu fiquei quieto, falei, nossa, ela tá o que ela tava fazendo? Falando como se eu quisesse roubar a casa dela. Como quem me pensa, eu queria roubar a casa dela. Conta pra gente como é que foi essa discussão com os vizinhos também. Teve uma discussão, tem uma discussão com o vizinho. Foi o seguinte, na sexta-feira, no mesmo dia que eu cheguei, mesmo dia que eu cheguei, eu fui vender as roupas no sábado, né? Já tava com as roupas já. Já tava com as roupas, tava organizado no sábado. Aí, beleza. Tinha um rapaz que ele era cadeiro, tava lá com o tal daquele troço que bota no terno. Isso, tornozeleira. E ele ele me encarava, ele me olhava, quando eu tava com as roupas, ele me olhava, ele cuspia no chão, ficava me encarando, olhava pra mim, sabe? Botava a musiquinha, que eu sou maloca, que eu sou malandro, não sei o que. Eu falei, já que você é malandro mesmo, vamos ser malandro então. Peguei um facão e chamei ele pra briga. Homem que é homem, se matem. Falei pra ele assim, vamos brigar aqui, a gente se mata aqui no meio da rua mesmo, já que você é tão machão assim, cadeiro pra caralho. Vamos lá então, pega o seu facão e vamos morrer os dois aqui, quem sobreviver ganha. Aí ele cortou. E por que você pegou um carro e foi à subestação? Não, eu ia fazer revolução. O plano era realmente fazer revolução. Na verdade, tem que fazer revolução. Qual que era o seu objetivo ali? O objetivo era explodir a estação, apagar a luz, abrir a cadeia, soltar todo mundo, soltar o ódio. Então foi premeditado a situação ou não? Na verdade, assim, não foi planejado. Tipo, foi na hora. O universo foi falando pra mim, ó, faz assim. Ó, tem que fazer assim, assim, assado. Aí eu fui lá fazendo. Esse universo você intitula como o quê? É a voz que você escuta. É a voz universal. Como Deus, como tem o universo, certo? Ele revela as coisas pra mim, ele fala como as coisas funcionam, muitas vezes. Mas fazer o mal não é errado? Não, eu não tô fazendo mal, tá fazendo mal. Você queria estourar a subestação, soltar o ódio, isso não é mal? Não é mal? Não, tem que purificar, cara, tá precisando muito disso, é muita maldade que tá aqui. É uma maldade que não tem fim, vocês não entendem, é muita maldade. Agora, deixa eu entender, você estava sob efeito de droga quando fez aquilo com a sua tia. Hoje você tá sã. Tô sã. O que você fala sobre essa situação, sobre a sua atitude, sobre o que você fez, a crueldade, o crime bárbaro que você cometeu com a sua tia? Normal. Eu fiz, não me arrependo não. Eu mereci morrer. Nós temos que levar ele. Eu purifiquei ela. Agora ela tá bem. O que você tem a dizer para os familiares? Familiares? Olha, agora eles têm uma casa pra morar. Ela não dava casa pra Maria, pra Yasmin. Agora eles têm um teto, entendeu? Eles vão ficar bem. Agora você tem uma sobrinha. Problema de novo, professor? Professor, não estou vendo nada. Parou tudo aqui. Professor? Acho que ele saiu da sala. Você não tá aí? Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Tô ouvindo, tranquilo. Oi. Sim. Oi. Gente, a parte que eu queria mostrar do vídeo era aquela ali onde ele fala que ele não se, até onde ele diz que não se arrepende, né?
de matar a tia dele e tal. Hoje, se você fosse... Hoje, vocês, futuros juristas, se vocês fossem falar sobre o caso, ele seria culpado ou não? Primeiro teria que ter uma avaliação, né? O professor está achando muito de direito, não. Ele demonstra esses problemas psicológicos. Isso, uma avaliação psicológica. Porque ele demonstra que tem muitos problemas psicológicos. Ele não agiu sendo o que estava fazendo. Isso mesmo. E aí, pessoal, a gente vai primeiramente analisar uma das questões que a gente analisa ali. Lembra que eu falei para vocês que vocês se preocupam com os fatos e nós vamos nos preocupar com a questão de o que levou aos fatos? O que acontece? Estão me ouvindo aí? Sim. O que acontece? A psicologia, quando ela vai trabalhar essa questão da avaliação, ela vai justamente estudar, por exemplo, vocês viram que ele era maltratado pela mãe? Sim, ele relata, né? Que não gosta da mãe dele porque ela tinha feito algumas coisas com ele. Isso mesmo. E, veja aqui. Ele matou a tia com a faca. Ele chamou o vizinho para brigar com o facão. Mas tem uma representação com a faca. A mãe dele ia puxar o que para ele? O facão. Um facão. Isso mesmo. Ele diz que ele deu o coração para a prima porque representava o quê? Amor. Amor. Carinho. Né? Quando gosta de alguém, a gente dá o coração. Foi o que ele falou. Isso mesmo. E a mãe dele, ele diz o quê? A mãe dele não dava amor para ele. Então, veja que tudo isso tem uma representação. Professor, então o senhor está dizendo que tudo isso justifica o fato dele matar a tia? Não, não justifica. Mas eu não posso, e aí tem uma coisa que eu falo justamente na aula sobre o sujeito. A gente não pode considerar o sujeito um sujeito ahistórico. Por quê? Porque esse sujeito tem uma história. Eu não posso considerar ele como sendo sem uma questão subjetiva dele. Eu tenho que levar em consideração essa questão da criação, do processo dele como sujeito, da posição dele como ser existente no mundo. Entenderam? Sim. 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 Sim, professor. Pois bem. Sim. Certo. O meu computador, ele tá querendo dar piti direto. Jesus, Maria, José. Pessoal, perguntas até aqui? Não, até aqui não tenho nenhuma pergunta, não, professor. Tranquilo. Ô, Paulo, Oi. na questão da avaliação Pode falar. psicológica, quando vai ter o juiz só lê o que o psicólogo escreve, ele chama o psicólogo para conversar pessoalmente, para poder saber. Então, nós, quando terminamos o processo de avaliação, nós fazemos... Ei, professor, Oi. eu não ouvi o que o Raul falou. Tá. Ele perguntou o seguinte: quando o psicólogo faz a avaliação, o juiz vai chamar esse psicólogo para conversar ou ele vai pegar só um documento? O que acontece? O juiz, primeiramente, a gente vai ter que construir como psicólogo um laudo.
esse laudo, ele precisa ser, ele deve ser objetivo. O que é isso? Ele tem que me dar resultados. Ele precisa me dar um resultado. Ele precisa me dar um resultado claro. Por que um resultado claro? Porque ele precisa ser o mais fidedigno possível. Ele tem que ter um resultado correto. Só que não é só o laudo. Existe também um diálogo entre o juiz, o psicólogo, o assistente social, entre todos os profissionais que estão envolvidos no caso. Esse caso, por exemplo, esse rapaz, ele foi diagnosticado com bipolaridade. E aí, ele foi considerado inimputável. O que é o inimputável? É o sujeito que ele não pode responder o processo em regime fechado carcerário, mas ele vai responder de outras formas. Então, para que eu possa chegar, o juiz chegue a esse resultado, ele precisa primeiramente, sim, ouvir o psicólogo, tá? Ok? Ok, mas Ok. Professor, essa questão repita é para do mim. Calma aí. aqui em Rio Branco. Eu não tô entendendo, eu não entendi, por favor. Tá. Ivaneide, eu vou retornar. Deixa só ele perguntar novamente ali alguma coisa. Pergunte de novo. Aqui então a questão daquele agente penitenciário com uma esposa aqui, que, segundo a bem, ele estava imputável. Ele teve que um laudo fidedigno para a juíza, né? Só falaram que ele estava e mandaram para as máquinas. Então, ele falou o seguinte. Tá, eu vou falar o que o Rauan falou. Ele trouxe justamente o quê? Ele perguntou o caso do agente penitenciário. Aí ele destacou que aqui em Rio Branco não teve essa avaliação, só mandou para ele lá, né? E a juíza tomou a decisão e mandou ele para o OSMAC. Bem, se isso aconteceu, é de uma forma errada. Porque nós, profissionais da psicologia, nós temos que trabalhar com a ética e com os instrumentos da psicologia de fato. Então, assim, eu não posso em nenhum momento tomar uma decisão só porque eu acho que é. Eu preciso fazer uma avaliação, eu preciso usar teste, eu preciso fazer entrevista, eu preciso coletar informação sobre isso. Então, respondendo já até a pergunta da Ivaneide, é o seguinte: para que eu, psicólogo, declare, por exemplo, que o sujeito ele é inimputável, ou seja, o que é um sujeito inimputável? É um sujeito que ele não tem condições mentais, ele não compreende a sua realidade e ele nem compreende o que ele realizou. Por exemplo, ele escutava vozes do universo. Então, assim, quando eu sou psicólogo, eu vou justamente fazer uma avaliação psicológica, como eu falei para vocês, eu vou aplicar teste, eu vou fazer entrevista. Terminei e percebi o quê? Poxa, vamos supor ali que o rapaz, vamos colocar o nome dele como Joãozinho. O Joãozinho, ele tem apresentado aí transtorno bipolar, que foi o que deu no laudo dele. O que que o psicólogo vai fazer? Ele vai construir um documento que se chama laudo, destacando que o Joãozinho é inimputável, ou seja, ele não tem discernimento cognitivo, ele não tem condições psicológicas, ele não compreende a sua realidade. Então, ele pode ser considerado inimputável, que foi o que aconteceu com o agente penitenciário, considerado inimputável. O que ele vai fazer? Ele vai cumprir pena dentro de um hospital psiquiátrico, e não lá, por exemplo, no Francisco de Oliveira Conde. Consegui responder a você, Ivaneide?
Sim, professor, agora entendi já. Muito obrigada. Rauan, respondi? Sim, sim. Valeu. Então, bem, vamos continuando agora para a gente passar para os próximos níveis. Quando eu falo de psicologia, direito e violência, eu devo me voltar a todas as áreas da psicologia, principalmente uma área da psicologia muito recente, que é a considerada psicologia, policial. Essa psicologia policial, ela vai atuar onde? Nas delegacias, principalmente. Então, quando eu trabalho com o psicólogo, trabalha com direito, ele atua muito nas áreas de, principalmente uma das áreas que tem afetado muito no Brasil, devido ao alto nível e a taxa elevada de feminicídio, na violência doméstica. Então, para que eu possa falar o que é violência dentro desse contexto, eu preciso entender a origem da palavra violência. Esse termo ele vem do latim violentia, que expressa o ato de violar outrem ou de se violar. Por que isso, pessoal? Porque no momento em que eu violo os direitos do sujeito, eu estou cometendo um crime. E esse crime, muitas das pessoas entendem ou acreditam que a violência ela é praticada somente quando eu agrido fisicamente o outro. Mas não é bem assim. Existe aí uma violência que foi mudada, né? Foi modificando conforme o espaço e o tempo e também a cultura. Por quê? Existem determinadas culturas que vão entender alguns aspectos como violência e outros não. Por exemplo, aqui no Brasil, é proibido você agredir fisicamente uma mulher. Lá na Rússia, por exemplo, eles têm o dia em que eles podem agredir a mulher. Então veja que a cultura modifica também, tanto de espaço e tempo. Nós sabemos que o Brasil ele vem de uma cultura patriarcal. Então, assim, quando eu falo que eu violo o direito do outro, eu não falo só de uma violência física também. Eu falo de uma violência psicológica, moral, sexual, de assédio, certo? Tem vários tipos de violência. E aí, dentro dessa questão da violência, várias ciências vêm de diferenciar e estudar essas definições. A psicologia, por exemplo, ela vem estudar essa teoria da violência como uma forma de analisar e interpretar o fenômeno, ou seja, quais os fenômenos que ocasionam ou levam o sujeito a cometer determinados delitos. Então, por exemplo, a psicologia ela vai trabalhar de prazer e desprazer. Mariazinha, ela entra constantemente em relações abusivas. Por exemplo, ela teve um namoro com o Joãozinho. Joãozinho era uma relação abusiva com ela, agredia psicologicamente, verbalmente. E ela sai de Joãozinho e entra numa relação com o Juquinha. O Juquinha também ocasiona alguns tipos de violência com ela. Ela não percebe, mas inconscientemente, ela busca relações parecidas ou idênticas às suas relações infantis. Aí o que acontece o psicólogo? O psicólogo lá na delegacia, ele vai coletar a história da Mariazinha. Quando coleta a Mariazinha, percebe que a figura paterna da Mariazinha chegava em casa embriagado. Estão ouvindo?
o pai de Mariazinha chegava embriagado e agredia a mãe, ela e todos que moravam ali. Então a gente pode dizer que foi uma representação. Ela percebe aquilo, muitas das vezes, como se fosse amor. Ah, professor, então o senhor está dizendo que toda mulher que entra nessa relação... Não, não estou falando isso. Eu sou totalmente contra esses processos, mas se vocês assistirem o vídeo que eu coloquei sobre violência e comodismo, vocês vão compreender melhor. E é isso que esse texto aqui aborda. Por quê? Esse texto aborda justamente que a violência nada mais é por uma questão, de poder. Você sabia que, para a psicologia, todo tipo de violência praticado na sociedade é resultado de uma busca de poder exacerbado? Você já ouviu? Quem já ouviu falar isso? Já. A sociedade hoje, se a gente pegar os governos, os países, hoje eles criam guerras constantes. Mas para quê? Para buscar mostrar para a humanidade ou para o universo a força poderosa que o determinado país tem. Então, por exemplo, uma declaração que teve dos Estados Unidos é que eles tinham uma bomba atômica para jogar lá na Coreia do Sul, lá do Jae In-sung lá, o loucão lá. E ele destacou que se eles atacassem, ele também tinha uma granada, né, uma bomba atômica que destruiria metade da Terra. Tudo isso é um processo de violência, porque a violência leva a uma compreensão de que eu tenho um poder, que para a psicanálise, e eu falei isso na próxima aula que vocês vão assistir, que é da semana que vem, que é representado pela psicanálise como objeto fálico. O objeto fálico é o objeto peniano, porque nós viemos de uma relação patriarcal, então Freud escreveu como objeto peniano. Então nós buscamos ter falo. Falo nada mais é do que poder. Então eu busco poder. E aí é legal que essa discussão, porque a Maria Rita Kell, que é a autora que eu passei o vídeo para vocês, ela destaca o quê? O homem em si, ele tem um objeto fálico. Ele tem aqui o falo, que é representado pelo objeto peniano. O que acontece? A mulher, ela não tem esse objeto concreto. E ela ocupa um espaço de poder, muitas das vezes maior que o homem, sem esse objeto. Ela é um sujeito, que a psicanálise vai falar, faltante desse objeto fálico. Então, o homem ele não aceita, muitas das vezes, perder o poder para um objeto ou sujeito, porque nós somos objetos, o homem é um objeto, a mulher é um objeto, os sujeitos são objetos. Então, esse objeto, ele não aceita perder o poder para esse outro aqui, que não tem um objeto fálico. Para ele, qual é o objeto fálico? O pênis, vamos dizer assim, né? Para eles, perder esse poder é perder uma dignidade, né? E meio que um pensamento escroto, mas acreditem, é isso que ocorre. Não é à toa que quando o homem perde um cargo, eu já ouvi homens perder cargos e dizer assim, nossa, não acredito que eu perdi para essa mulher, para uma mulher. Eu já escutei pessoas jogando os jogos, né, jogos da internet, falar assim, cara, eu morri para uma mulher. Tem gente aí que gosta de Free Fire aí, Free Fire da vida, sei lá. E aí trazem isso. Mas por quê? Porque isso é uma forma, e aí é que tá também, viu, pessoal? Esse dizer assim, poxa, eu perdi para uma mulher, não é uma violência explícita, mas é uma violência que a psicologia vai chamar de uma violência subjetiva. Por que subjetiva? São violências sutis da sociedade. Por exemplo, aquele ainda bem que aconteceu com ele, não comigo, coitadinho, né?
referências bem pejorativas que ocasionam sofrimento no outro. Ok, até aqui? Ok. Ingrid e Giovana. Ingrid e Giovana, ok? Ok, professor. Ótimo. Deixa eu ver quem mais aqui. O Alisson não está falando. Rebeca, ok? Tudo ok. Pedro. Tá ok, professor. Massa. Gente, eu tô sentindo falta de mais alunos, hein? 14 só aqui. Mas vamos lá. E aí, pessoal, esse processo de violência, a gente precisa, para vocês entenderem um pouco como ocorre esse processo de poder, né? Essa questão do direito, tem algumas terminologias utilizadas, não sei se vocês já ouviram, né? O médico acha que é Deus, o juiz tem a certeza. É tudo uma questão de poder, tá? Eu tenho um poder entre esse processo de reconhecimento. E antes da violência, ocorre o processo do terror. Quando eu aterrorizo, eu não preciso ocasionar violência. Então, a gente pode dizer o seguinte, para Arendt, que é essa autora, ela diz que a eficácia do terror depende exclusivamente do grau de atomização social. Ou seja, quanto mais terror eu ocasionar na sociedade, mais medo e oprimido o sujeito vai se sentir e eu não precisarei utilizar a violência. Porque quem é aterrorizado não vem contra mim. E quem não vem contra mim está controlado. Por que a gente diz assim, um dos termos utilizados, os governos não investem em educação porque conhecimento leva a pessoa a se opor ao governo. Porque no momento em que eu te dou um direito, né, e te retiro dessa zona de terror, eu vou ter que utilizar aqui, a violência. Por quê? O meu poder vai... Se o meu poder está em perigo, e o terror não ocasionou mais esse processo, eu vou ter que utilizar da violência. Gente, isso vai acontecer muito quem atuar aí na área do direito civil, em casos de agressões contra a mulher, agressões ou abuso contra crianças. Isso acontece muito. Por exemplo, um sujeito abusar de uma criança ou de um adolescente e utilizar de uma violência, dizer, olha, não conta para ninguém, ó a violência psicológica aí, verbal e moral até, porque a pessoa ainda diz assim, não conta para ninguém, senão eu mato todo mundo da tua família e você é a culpada. Recentemente ocorreu um caso, não sei se vocês viram, uma mãe matou a filha porque a filha contou para a mãe que o padrasto abusava dela. E aí ela levou a filha para a mata e ocasionou aí a morte da filha. Vocês viram esse caso? Acho que foi em Manaus ou foi em Mato Grosso, não foi, professor? Esse caso? Eu vi. Isso mesmo. Foi. Isso mesmo, acho que foi Mato Grosso. Não me recordo muito bem, mas foi alguma dessas duas cidades. Então, Brota Xota, quem é esse? O meu nome, professor? É alguém aí da sala, Brota Xota. Quem é? Gente, que vergonha alheia, pelo amor de Deus. Ei, na moral. Pelo amor de Deus. Identifique-se, cidadão. Ô, cidadão. Faz teu nome agora, fala aí quem é. Para colocar presença, viu? O meu pai é mesmo, né? Aline Brito. Enquanto vocês estão aí, eu vou fazendo aqui a chamada aqui, anotando para ver quem é que vai permanecer até o final. Ninguém está de Brota Xota aí.
Vai, cada um pariu. A aula estava tão interessante. Liga a câmera aí, meu amigo. Tá aí. Professor, eu tenho que colocar o meu nome na chamada, porque na última aula não tava. Nayana? Tá fora também, Paulo. Tá tranquilo, eu vou colocar aqui. O meu também. O meu também, professor. Não tá nessa chamada. Não, calma, gente, eu tô anotando o nome de vocês aqui. Auan, Beca. Só um momentinho, pessoal, que tem alguém me chamando aqui. O Alisson. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Certo, pessoal. Anotei aqui o nome de todo mundo. Era aqui meu cabelo. O meu, não esquece. De todo mundo. No final eu faço a chamada novamente. Tá. Certo? Então vamos lá. Então, vocês vão ver muito essa questão da violência nessas áreas, né? Onde o sujeito ele vai ameaçar, vai utilizar desse ato de violência. Então, o que acontece? Nesse caso que eu trouxe para vocês, né? Muitas das vezes o que ocorre com a figura materna aí? Ela se sente ameaçada pela filha, e aí vocês precisam, quando vocês forem ver, eu vou até dar uma pontilhada no que eu já falei lá na aula de estrutura da personalidade, que vocês vão ver o quê? No Édipo, a criança ela vai desejar a mãe e vai rivalizar com o pai. Em relação à menina, ela vai desejar o pai e vai rivalizar com a mãe. E aí ela vai desejar esse pai, só que quando ela cresce, ela vai se identificar com a mãe e vai buscar um homem igual a esse pai. Só que isso em um Édipo resolvido. Vocês vão entender o que é Édipo quando for assistir a outra videoaula lá, da semana que vem. E eu espero que tenham dúvidas, tá? Para vocês trazerem. E aí o que acontece? Quando ela cresce, essa mulher, vamos dizer que a Dona Maria, ela cresce, ela está casada com o senhor P. A filha aqui, a senhora Francisquinha, o padrasto abusa da Francisquinha. Olha o Édipo aí novamente. Criança, mãe, figura paterna. A criança, a menina, a menina aqui não vai desejar o pai rivalizar com a mãe? Não é isso que eu tô falando? Sim. Olha aqui o que a Mariazinha deseja o seu esposo. Quando a filha relata que foi abusada pelo padrasto, quem é a rival da Mariazinha? A filha. Só que isso aí é disfuncional, isso é um Édipo adoecido, porque ela não percebe o mal que esse sujeito P aqui, o Pedrinho, fez com a Francisquinha, mas ela deseja ali rivalizar mais com a filha. Isso acontece muito, pessoal. Isso é um caso que vocês estão vendo e não é o primeiro. E vocês do direito precisam entender essa relação do poder, da violência, do terror, para que vocês possam ter uma visão mais clara sobre isso. Até mesmo para utilizar isso de forma a favor de vocês, tá? A Lei Maria da Penha, ela define em seu artigo 5º como violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação, olha só, ação, ou seja, comportamento, ou omissão. Por que omissão? Se eu vejo o meu vizinho agredir a esposa e eu não faço nada, eu estou sendo o quê? Como é? Se eu vejo... Está sendo omisso.
Isso, omisso. Se eu tô vejo sendo omisso, né, professor? Ou cúmplice, né? conivente, né, que se chama, se o meu vizinho agride e eu não falo nada, eu estou sendo conivente, eu estou sendo omisso. E eu respondo processualmente por isso, viu? Se eu sei que Mariazinha está sendo abusada e eu não faço nada devido ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está tendo seus direitos violados, eu estou sendo conivente, eu estou sendo omisso. Aqui, ó. Estou sendo omisso. Eu estou praticando um ato de violência, baseado no gênero que lhes cause morte, tá? Lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial. Esses são os modelos de violência, tá? E aí, o autor, para continuar falando, né, ele fala que a violência conjugal ela tem apresentado um fenômeno cíclico. O que é esse fenômeno cíclico? É um ciclo. Existe um padrão de funcionamento. Qual seria esse padrão de funcionamento? Ele traz aqui, ó, importantíssimo isso, hein? Pode ser questão de prova. Pode ser. Existe um ciclo ocorrendo. E ele divide esse ciclo em 4 principais fases. Então, você, caso de agressão física, né, conjugal, violência doméstica. Eu, psicólogo, vou buscar entender essas 4 fases e passar para você, que é o advogado de acusação, ou seja, você é o advogado da vítima. Então, você tem que entender que essa Mariazinha vai ter aí 4 fases a passar. A de tensão, então ela vai relatar o quê? Há um tempo ele vem se apresentando estressado, ele vem se apresentando irritado com algumas coisas, ele tem se apresentado distante, me agredindo verbalmente, né? Então, assim, ele tem ficado mais calado. É a fase de tensão. A fase de tensão é caracterizada com o comportamento mais tensionado desse agressor. Ele vai fazer o quê? Ele vai começar a agir de forma mais ríspida, ele não vai mais fazer as coisas que ele fazia, ele vai começar a sair e não voltar na hora, não avisar. Isso é uma fase de tensão. A segunda fase, eu vou até mudar as cores aqui, ó. A vermelha é a primeira. A fase de agressão é a fase que, de fato, ocorre as agressões, lesões, né? Física, sexual, psicológica, dano moral, lesão e até morte. Então, na fase da agressão é o momento que ocorre o ato da agressão mesmo. Você é feia, nossa, essa roupa fica ridícula em você, você tá gorda, né? Existe o dano moral também. Nossa, como é que você pode fazer isso? Nossa, você não se dá o respeito. Existem as agressões sexuais, onde a mulher, muitas das vezes, é obrigada a ter relações sexuais sem consentimento. Ela não quer e o marido não quer forçar, né? E olha só a agressão subjetiva que eu falei para vocês aqui, pessoal. Ó. Sabe qual é um termo muito utilizado aqui, uma agressão muito sutil? É a seguinte fala: quem não dá assistência em casa, o marido procura fora. Gente, essa é uma frase utilizada que é de agressão subjetiva. É uma agressão sutil, que é utilizada aí o xistes, uma brincadeira agressiva, tá? Então isso não deixa de ser uma agressão. A terceira fase é a fase de desculpas. Então, o que acontece? A mulher, a dona Mariazinha, foi lá na delegacia devido à agressão. Ela registrou o BO, boletim de ocorrência. Ela registrou. Só que o Pedrinho chegou e falou para ela assim: poxa, Mariazinha, me desculpa, eu não sei o que aconteceu, eu perdi o controle, me desculpa, isso não vai mais acontecer.
né? Ele começa a pedir desculpa sobre o que ele fez. Ele começa a dizer assim, olha, isso não é meu, você me conhece muito bem, você sabe que eu não sou disso. É nesse momento aqui, ó, lá na videoaula eu acho que eu cito que é aqui, mas na quarta fase, que é a fase de reconciliação, entre a desculpa e a reconciliação, é quando a Mariazinha vai lá e retira o BO. Por quê? Porque o Pedrinho começa a dar presentes, começa a levar ela para lugares que ela sempre quis, e ele, devido às questões de agressão e tensão, ele nunca levou. Ele começa a levar ela para jantar, dar presentes, sabe? Postar coisas. Hoje a rede social é isso, né? Começa a postar coisas. Então, isso é uma reconciliação. Aí a dona Mariazinha fala assim, não, realmente o Pedrinho tá mudando, vou retirar o BO. É aqui que você precisa atuar como futuro jurista ou futura jurista. Trabalhar junto com o psicólogo e o assistente social e outros profissionais para o processo de modificação cognitiva. Modificação de cognitiva por quê? Modificação do pensamento da Mariazinha. Que ela perceba que o Pedro está fazendo isso por quê? Porque depois que ele se reconciliar, sabe por que é ciclo? Porque o Pedrinho vai retornar para a fase de tensão depois, com o tempo, vai para a agressão, vai para a desculpa, vai para a reconciliação. E ele vai viver esse fenômeno cíclico. Até onde ele chega aqui, ó, a morte. Até ocasionar a morte dela. Que é um caso que vocês podem olhar, depois eu vou passar para vocês o vídeo, que é um caso onde a mulher mata o esposo, acho que vocês viram, ela gravou no celular, e ela dizia assim, ó, vivia me agredindo, tá lá debaixo do meu carro. Vocês viram esse vídeo? Sim, professor, eu vi. Quem não viu? Sim, professor. Eu vi também. Eu não vi, não. Eu não vi. Depois vocês veem mulher que mata o marido atropelado e grávida. Vocês vão ver. Alguma dúvida eu vi. aqui? Alguma dúvida até aqui? Não. Tranquilo, professor. Pode mandar o 10. Aliás, professor. Pode falar, Pedro. O senhor classificaria isso só como uma revolta dela mesma ou o senhor classificaria que ela tem algum distúrbio mental? Não, na verdade, o que aconteceu com ela? Vamos supor que o nome dela seja Maria. Não sei como é o nome dela. Ela viveu constantemente nessas 4 fases. Ela viveu esse fenômeno cíclico. O que acontece? Existe um momento em que as coisas continuam a ter uma pressão muito elevada, onde Maria busca, ela buscou ajuda. Ela apresentou BO, ela procurou ajuda de familiares e ninguém ajudava. Por quê também? Porque ela sempre retornava. Ela vivia nesse ciclo. Ninguém chegou a buscar fazer um trabalho psicológico com ela ou um auxílio para que ela saísse desse ciclo vicioso. Só que ela se percebeu, não sabia como lidar com o sofrimento e a única forma que ela viu como saída desse sofrimento foi assassinando ele. Eu não vejo aquilo como um distúrbio. Na verdade, aquilo ali foi uma forma de sair de um sofrimento, né? Foi uma morte causada em busca de sair de um ciclo agressivo, desprazeroso. Tanto que sabe o que o advogado dela alegou? Legítima defesa. Simples. E ele entendeu o ciclo, olha só, entendeu o ciclo, levou dados que ele vivia agredindo ela e conseguiu o trabalho aí de conseguiu a causa de legítima defesa, que é, dentro do processo penal, muito válido. Então, não vejo como um distúrbio, eu vejo mais como uma forma de fugir do sofrimento. Pessoas que se veem encurraladas, pessoal, porque essa questão do poder é muito interessante, porque nós vivemos uma questão em que a gente vai viver... Darwin foi muito certo quando ele falou que a gente vai sobreviver através de 2 formas, ou de luta ou de fuga. Então,
O que eu puder fugir para me causar desprazer, eu vou fugir. Mas aquilo que eu não conseguir mais fugir, eu vou lutar. É uma questão de sobrevivência. Então, Darwin, ele traz essa questão. E o Freud vai dizer o quê? É a busca de um prazer evitando um desprazer. Então, ela sabia muito bem que se ela não fizesse aquilo, ele iria matar ela. Então, ela tomou uma atitude antes dele. Não que seja certo, né? O correto seria ela procurar ajuda psicológica e se retirar dessa relação abusiva. Ok? Ok. Tudo ok. Bem, pessoal, o Barreto aqui, o Carvalho Barreto, ele já traz uma complementação desse ciclo. Ele vai dizer que existe um olhar sistêmico desse processo do desenvolvimento humano. Primeiro, devido a uma questão pessoal, que vai englobar questões biológicas e psicológicas. Então, assim, eu vou entrar nessa relação por uma questão biológica, por uma questão psicológica. Eu não consigo viver sozinho, eu preciso ter alguém. Porque eu necessito do outro, porque eu tenho algumas limitações, né? O processual é o segundo aqui, processual, porque compreende as relações interpessoais, que vai compreender o quê? Essa relação, muitas das vezes, como eu expliquei para vocês um pouco mais atrás, foi a relação que Mariazinha teve durante a vida inteira dela. Então, foi um processo que ela construiu sobre as relações interpessoais, o que vai envolver os contextos dela. Então, envolve, muitas das vezes, ela não ter uma rede de apoio, ou seja, ela não tem uma pessoa, por exemplo, esse caso que eu estou trazendo para vocês, ela não tinha uma pessoa que dissesse assim, não, vamos lá, eu vou te ajudar, ele não vai vir aqui te agredir, você vai sair daqui, né? A comunidade e a sociedade. Pessoal, hoje a comunidade e a sociedade vão muito... a comunidade e a cultura. Isso aqui é porque a sociedade está envolvida dentro dessa cultura. A gente tem ainda essa cultura patriarcal que diz que tudo isso não pode ser aceito porque a gente precisa ser submissa, a mulher precisa ser submissa ao homem, ainda tem essa visão, né? Que não é assim, né? E há uma questão também de... Só um momentinho. Há também uma questão de... Espera aí que eu me perdi aqui. Aqui. Há uma questão temporal, ou seja, há uma questão das relações temporais, que foi o que eu falei para vocês. Como foi essa relação dela na infância, na adolescência, que é essa relação intra e inter transgeracional, né? Que é da geração. Minha mãe sempre foi submissa ao meu pai, então também tem que ser assim. O meu pai sempre foi agressor, então o meu marido tem que ter essa vivência. Uma observação, a gente está falando aqui de violência doméstica contra a mulher, mas eu quero frisar que existe também violência contra homens, tá? Existem homens vivendo em relações abusivas também. Lógico que o número é muito menor do que a das mulheres. Por isso que a gente frisa nela. Isso, mas tem muito. Oi? Isso mesmo, professor, tem muito cara no relacionamento abusivo. Tem sim. Existe sim. Eu já atendi um caso de um sujeito que não conseguia sair de uma relação abusiva. Eu atendi já. Como atendi, lógico, teve mais pacientes mulheres, mas a vez ou outra a gente pega um caso como esse, tá? Ok? E aí, o psicólogo, a gente já falou dessa atuação, ele vai atuar junto com o advogado, né? Dentro dessa base. Só um momentinho, que eu não sei o que está acontecendo aqui. Dentro dessa base do Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia, que é o nosso conselho, ele criou uma cartilha chamada CREPOP, que é a cartilha referente
ao processo de violência contra as mulheres. E, assim como o advogado e o psicólogo, eles precisam atuar juntos dentro dessa questão dos direitos humanos, buscando sempre levar o bem-estar para o todo. Tá Só bom? explicar aí de novo, que eu não escutei nem entendi direito, não, por favor. O psicólogo, ele vai atuar justamente dentro de uma referência teórica e prática criada pelo Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia, ele criou uma cartilha que orienta como o psicólogo deve atuar dentro dessa área, principalmente junto com o advogado e o delegado. Então, assim, esse trabalho ele é interdisciplinar, só que a gente leva as questões dos direitos humanos. Isso é o nosso ponto principal, ponto de partida. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, agora nesse momento de isolamento social, o Conselho Federal de Psicologia disponibilizou, solicitou, né, psicólogos voluntários para atender os profissionais da saúde que estão à frente dessa demanda. Então, isso é o quê? Um processo de políticas públicas para buscar melhorar as relações. Ok? Ok. Professor, agora me diga uma coisa, como o senhor acha que está a saúde mental dos professores da rede pública de educação?